Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Kelly Alessandra, estou no quinto período de Ciências Biológicas. Estou juntamente hoje aqui com o Lucas Totti para a gente falar um pouquinho sobre a evolução da reprodução das aves. Essa aula é destinada para os alunos de ensino médio, aqueles que querem prestar vestibular e esse tipo de coisa. A gente vai ter um foco hoje um pouco mais etológico, por assim dizer, já que essa aula é produzida para a disciplina de etologia. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre as aves, a gente precisa conceituar um pouquinho, relembrar um pouquinho. Todas as aves são ovíparas, né? Elas botam ovos. Todas as aves também, ela, em questão reprodutiva, vão ter um desempenho de cuidado parental. O que é isso? Quando os filhotes nascem, eclodem dos ovos, tanto o macho como a fêmea vai estar cuidando da ninhada. Não necessariamente somente a fêmea vai ter esse cuidado parental. Muitas aves também, elas constroem seus próprios ninhos ou não. Aves que constroem seus próprios ninhos, como por exemplo o João de Barro, ele constrói seu próprio ninho de barro. Existem aves que, como alguns predadores podem predar o João de Barro e seus filhotes, e outras aves podem chegar aí e colocar seus ovos nesses ninhos, ou de ninhos de outras aves também. Aqui eu quis trazer uma imagem do pica-pau, né, com o seu ninho, e de uma representação artística das aves de maneira geral. Para a gente falar sobre a reprodução, né, que o tema da aula é a evolução, que auxiliou a reprodução, a gente tem que falar um pouquinho sobre esses fatores que corroboram essa reprodução. E um ponto que a gente pode ressaltar é a deriva continental. O que é isso? É a origem dos continentes e oceanos. Há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, o planeta Terra ele tinha somente um continente, que era chamado de Pangeia. Devido a essa deriva continental, esse distanciamento devido às placas tectônicas, às movimentações das camadas internas da Terra, do manto, né, as correntes de convecções ali que auxiliaram esse distanciamento terrestre, que ainda continua atualmente, cada ano que passa, os continentes mais se separam. Essa diferenciação desses continentes agregaram essas diferenças de aves de cada continente para outro. As aves que tem aqui no Brasil são aves diferentes, vão ter aves diferentes em outros continentes, como na África, como na Austrália, América do Norte. Vão ter aves de diversos tipos devido a essa deriva continental. Outro fator que é muito importante a gente ressaltar é a derivação gênica, que é uma variação aleatória do gene de uma população. E por que isso ocorre? Se algum indivíduo é inserido nessa população, consequentemente vai ter uma diferenciação. E também porque na divisão celular a gente tem um processo chamado de crossing over. Esse processo ele vai multiplicar, vai de misturar os genes de um ser vivo com o outro para formar um novo ser vivo, ou seja, 50% de cada, 100% de cada um vai estar misturado para formar outro 100%. Então, essa derivação gênica aleatória, ela, independente se tiver entrado outro indivíduo no grupo ou não, ela sempre vai estar ali presente em qualquer tipo de ser vivo. E outra variação que a gente tem que ressaltar também é a variação fenotípica, porque a gênica e a fenotípica andam juntas. A gênica é em relação aos genes, ao genótipo, e a fenótipo é em relação ao indivíduo, ao ambiente. Ou seja, se indivíduos diferentes explorassem distintos recursos alimentares, eles iam ter eficiências diferentes e eles iam mostrar uma certa seleção natural. A gente pode usar um exemplo de um grupo A e um grupo B de aves estiverem no mesmo local, utilizando as mesmas recursos alimentares, talvez o grupo A se seria melhor do que o grupo B. Isso seria por quê? Devido à seleção natural, porque o grupo A estaria mais propriamente dito ambientado naquele ambiente para poder
assimilar melhor os recursos, enquanto o grupo B não. O que aconteceria com o grupo B? Ele ia acabar sendo extinto, ou acaba se adaptando eventualmente, e... Opa, calma. Isso. E todas essas variações vão se ocorrer em conjunto, a derivação gênica, a fenótipa, para poder demonstrar uma melhor seleção natural. A ausência de voo também é um grande fator que a gente pode ressaltar. A ausência de voo é o que a gente chama de aves terrestres. Ela é encontrada em diversas ordens, como Strutiniformes, Aceriformes e Columbiformes. Na maioria dos continentes a gente vai achar aves terrestres, mas a gente pode ressaltar que a maior grande quantidade de aves terrestres ela é encontrada na Nova Zelândia. Cerca de 25 a 30% das aves totais de lá são desprovidas de voo, incluindo espécies extintas. A gente pode citar também o avestruz como exemplo, a galinha e o dodô, que já é extinto. Essa perda do voo ela é ocasionada devido à ausência de predadores ou de recursos limitados, ou pelo tamanho, aumento de tamanho extracorpóreo. Como a gente pode ver, olha o tamanho do avestruz. Uma ave desse tamanho, olha o tanto de aerodinâmica que ela necessitaria para poder conseguir voar. O dodô também era uma ave muito grande, a galinha ela é muito pesada pelas asas finas que ela possui. Olha o tamanho das patas do avestruz, como por exemplo. Outro fator que a gente pode ressaltar é essa diferenciação, né, das aves, que não é somente o voo, é a questão dos ninhos também. Como por exemplo, o avestruz ele não consegue subir na árvore para poder fazer o ninho para ficar longe dos predadores. O avestruz ele faz a ninhada dele cavando a terra e botando seus ovos. Claro, porque os predadores são diferentes e os recursos do ambiente também são diferentes. Então, essas adaptações são coisas que a gente também é muito importante a gente ressaltar. A morfologia padrão de uma ave é ter um corpo aerodinâmico. Aerodinâmico, quando a gente fala isso, a gente quer dizer um corpo que consiga bater as asas e voar, né? Ter uma circulação de vento em volta para conseguir ministrar o vento ali, bater as asas. Os membros anteriores são modificados em asas. Ou seja, as aves ela tem um parentesco muito forte com os répteis. E devido a isso, atualmente existem aves ainda hoje que na ponta de suas asas elas possuem garras como patas como répteis. O que dá a entender, o que é comprovado, né, fato, que as aves possuem um certo parentesco ali com os répteis. Então, quando a gente fala são membros anteriores modificados com asas, porque os répteis vieram antes das aves. A cavidade dos ossos, para a ave conseguir voar, ela precisa ter um sistema esquelético leve, ela precisa ter um corpo leve para que ela consiga ter essa aerodinâmica. Então, os ossos, eles não conseguem ser densos que nem os nossos, eles possuem cavidades para ter ar dentro, que ajuda o corpo a ser mais leve. Tem também a ausência de mandíbula e dentes, a mastigação e toda a digestão é feita pela moela, digestão pelo estômago, claro, mas a mastigação é realizada pela moela. Para você ter certeza disso, você pode comprar uma galinha, né, uma galinha caipira. Quando você abrir ela, dentro da moela você vai ver que vai ter pedras lá dentro. As galinhas comem pedras para poder auxiliar na quebra de sementes, milho, dentre outras sementes que são duras e outros alimentos que podem ser muito duros. Dentro da moela, as pedras ali dentro ajudam a triturar aquele alimento, aquele bolo de alimento que foi ingerido. A digestão também é muito rápida. As galinhas também, como a gente pode citar, são carne magra, ou seja, sem armazenamento de alimento, elas não têm alto índice de gordura. Elas possuem penas leves e essas penas também são impermeáveis. Já imaginou se uma ave molhada ela não consegue voar normalmente que nem as outras aves, por causa que ela precisa desse corpo seco para poder produzir essa aerodinâmica. Outro fator que a gente pode ressaltar bastante é a questão da diversidade, tanto corpórea como dos ovos. Os ovos, cada um
ovo é único, é especial ou tem uma coloração diferente. Sempre vai respeitar uma matriz de simetria, de manchinha, de estampa, de estampa não, de estampa, por assim dizer. As galinhas, como por exemplo, mesmo a galinha sendo galinha, existem dois tipos de coloração, os ovos brancos e os ovos marrons. E com outras aves, assim, também é diferente. Existe uma diversidade gigantesca de estampas de ovos e colorações e formatos e tamanhos. E a diversidade também a gente pode encontrar ela nos bicos, nas penas, nas colorações, como o do tucano, que o bico dele é super grande para poder conseguir cortar frutas, né? O do pica-pau, ele é pequeno e fino para que ele consiga bicar a árvore. O do beija-flor, bem extenso e agudo para que ele consiga chegar bem no estigma da flor ali, para conseguir coletar o néctar, e dentre outras coisas. E a coloração também é um fator muito importante na questão reprodutiva, que chama para chamar a atenção do cônjuge ali, né? Geralmente os machos são mais coloridos, né? Para poder chamar a atenção da fêmea. E então todos esses fatores são muito importantes para a reprodução. Luca? Desculpa, meu microfone estava desligado. Eu vou falar sobre o dimorfismo sexual e ele vai entrar dentro da diferenciação de macho e fêmea que vai acontecer na maioria das aves. O macho, geralmente, Geralmente não, sempre. O macho ele vai ter características e comportamentos que vão trazer um grande atrativo. Então, ou ele vai ser um cantor, ou dançar, ou ter penas muito coloridas e esvoaçantes, tudo isso para poder conquistar a fêmea. Essa conquista, ela acontece porque a fêmea ela vai escolher aquele macho que tiver melhor desempenho e tiver uma melhor postura, né? Isso é a seleção natural. Então, e isso não fica só retido à aparência, mas também algumas espécies de pássaro, o macho constrói o ninho e a fêmea escolhe o macho que construiu o melhor ninho. E, enfim, existem várias formas diferentes que esse dimorfismo vai se apresentar. Aparece na maioria, bem definido, mas tem algumas espécies, como a ema, que não tem um dimorfismo bem definido. O macho e a fêmea não dá para identificar, e também algumas espécies de araras, visualmente não dá para ver. Aqui a gente tem um exemplo de ave do paraíso. Essa marronzinha que está mais à frente é a fêmea, e ao fundo tem o macho. O macho ele dança para a fêmea, tentando conquistar a fêmea, e essa espécie de ave ela desenvolveu a cor mais preta dentro do reino animal, fica parecendo um borrão, né? Nem parece que é um animal, nem parece que é um pássaro. Pode passar. Aqui também é outra espécie de ave paraíso, dá para ver pelas penas. Pode passar. E aqui é um casal de fazão, onde também fica bem nítido quem é quem. As aves, elas vão, dentro das relações reprodutivas, 90% de todas as aves vão ser monogâmicas, ou seja, né, elas vão ter um parceiro fiel por toda a sua vida. Então, todo o ciclo reprodutivo vai se manter com o mesmo parceiro. Alguns exemplos dessas aves são os pinguins, chapim azul, cisne, ganso, os papagaios, as araras, as cegonhas. Pode passar. E as poligâmicas, que também não são a maioria, mas também são bem comuns dentro da nossa realidade, que são as galinhas e as codornas. Elas serem poligâmicas, isso significa que elas não se mantêm retidas a um único parceiro, nem durante o período
reprodutivo e nem ao longo do tempo, né? Então, uma única fêmea pode se relacionar com vários machos dentro de um período reprodutivo, ou o único macho se relacionar com várias fêmeas. Pode passar. Outro fator muito interessante é o fotoperiodismo, que as aves vão apresentar, que o ciclo reprodutivo delas, o período reprodutivo, período fértil, né, ele vai ser pareado com as estações do ano. Então, a ave ela não vai se reproduzir no meio do inverno ou coisas assim, porque não é viável. É um filhote numa estação Não tem recurso. que não é favorável. Então, elas vão se reproduzir em épocas favoráveis e também quando, por exemplo, chegar no inverno, aquele filhote já está grande, no caso autônomo, ou já está num tamanho adequado para conseguir sobreviver àquilo. E também, dentro do fotoperiodismo ainda, tem a imigração, que as aves, dentro do período do ano, elas vão imigrar para outras regiões. Elas sempre ficam indo de uma região, vai para outra, aí volta para aquela outra, a fim de fugir de uma área que não está mais favorável e ir atrás de uma área que está favorável, tanto para alimentação quanto para reprodução. Tanto de uma região mais fria para uma região mais quente. E é isso. Essas aqui foram as referências que a gente usou no nosso trabalho para, né, corroborar todas as coisas que nós falamos. E muito obrigada. Obrigado. É isso.